Olá, irmãos, que a graça, a paz, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo guarde os nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe nesse dia com a compreensão da sua santa e perfeita palavra. Eu me chamo pastor Luciano Novaes Cardoso e quero, em mais uma oportunidade, compartilhar com você de uma porção da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 66, nós leremos do versículo 16 ao 19. Salmo 66, do versículo 16 ao 19, o tema da nossa meditação nesse dia é oração de gratidão. Oração de gratidão. Diz assim o texto da palavra de Deus: Vinde e ouvi, todos os que temei a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas na verdade Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Oração de gratidão. Nós oramos por diversos motivos, mas uma coisa que tem pautado a imensa maioria das orações feitas por cristãos de todo o mundo são as petições. Parece-nos que perdemos a ideia de que precisamos também orar agradecendo, louvando, adorando a Deus. Em nossos cultos públicos, em nossas reuniões, há pouquíssimo espaço para orações de louvores, para orações que reconhecem ao cuidado, à proteção de Deus, a bênção que é o simples fato de orar, de você e eu que somos pó e cinza, sermos ouvidos pelo Deus Todo-Poderoso, de termos esse caminho aberto por Jesus Cristo de acesso a Deus sem qualquer tipo de intermediário. Nos parece que perdemos a grandiosidade do que é esse mistério teológico da oração. A oração é um mistério teológico porque é difícil explicar à luz da razão. Só cremos e vivenciamos ela porque as Escrituras nos garantem e a nossa experiência cristã também nos confirma a sua efetividade, o seu valor, a sua importância, porque Deus assim determinou. Nesse trecho, o salmista mostra como Deus tem sido grandioso para com a sua alma, porque ele tem orado e Deus tem ouvido a sua oração. Isso é uma grande dádiva, ter a oportunidade de falar com Deus, de pedir e saber que você é ouvido, de clamar e o Senhor responder. Nós precisamos, desde já, ser gratos pelo simples ato de orar. Esse ato de orar em si já é uma grande bênção, já é uma grande dádiva de Deus, porque por meio da oração nós recebemos o refrigério, o consolo, o conforto, o alívio das nossas dores, das nossas aflições. A oração é uma bênção que Deus colocou à disposição de todos os seus servos. A oração é um exercício espiritual que nos consola, que nos fortalece, que acrescenta a fé à nossa vida, que nos traz maturidade, vigor espiritual, dependência de Deus. A oração é parte fundamental da nossa vida cristã. Por isso, louve a Deus pelo simples fato de orar, porque em meio a 7 bilhões de seres humanos nesse planeta Terra, o Senhor ouve você, ouve a mim. Independente do horário, independente da posição que fazemos a oração, seja deitado, de joelhos ou sentado, Deus ouve. Deus ouve a oração do chinês, do japonês, do indiano, do brasileiro, do europeu. Deus ouve a oração dos seus servos. Esse é um fato fundamental e maravilhoso que revela a sua graça, que revela o seu amor, que revela a sua compaixão. A oração em si já é uma grande dádiva. O salmista continua, verso 18: Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ele nos alerta que vida de oração é incompatível com vida de pecado. Se você quer viver no pecado, saiba, as suas orações não serão atendidas. Deus é santo e requer que os seus servos também sejam santos. O pecado te afasta da vida de oração. A oração te afasta do pecado. Não dá para ter as duas coisas, porque elas não se coagunam, elas não partilham o mesmo espaço.
Se você ora, você verá cada vez mais sua vida afastada do pecado. Se você vive no pecado, cada vez mais você vai orar menos, vai se envolver menos com a oração. Por isso que o salmista nos alerta. Se você atender à iniquidade do seu coração, Deus não te ouvirá. Por isso não dê espaço, vigie, ore mais e pecará menos. Essa é a grande mensagem da Bíblia. É isso que a palavra de Deus nos ensina. A oração nos fortalece, nos capacita, nos concede poder para resistir ao pecado e à tentação. Mas o salmista prossegue. Mas na verdade Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Deus ouve a oração dos seus servos e por isso somos felizes. A oração é um ato de misericórdia, é um ato de graça. Talvez sua Bíblia diga que Ele não desviou de você a sua graça. Por que um ato de misericórdia? Porque Deus, sendo justo, sendo todo-poderoso, Ele olha para a minha oração de um pecador frágil, de um ser insignificante para este mundo, mas não para Deus, e Ele, em um ato de graça, em um ato de misericórdia, ouve a minha oração, acata as minhas petições, me abençoa, me fortalece, me anima, me dá força. Ele não desvia de nós as suas misericórdias. Pelo contrário, entenda o momento de oração não como obrigação de Deus para com você. Deus não é obrigado a nada em relação a nós. Tudo que nós temos de direito, de bênção, de tudo que Deus nos concedeu é fruto da sua graça, é fruto da sua misericórdia, é fruto da dádiva imerecida, porque nós não merecemos, porque não há méritos em nós. Pelo contrário, há deméritos, mas mesmo assim Ele nos amou, mesmo assim Ele nos ouve, mesmo assim Ele atende às nossas orações. Isso é misericórdia, isso é graça, isso é compaixão. Por isso que o salmista louva a Deus. Quantas vezes você tem louvado a Deus pelas bênçãos recebidas, pelas orações ouvidas, por tudo que Deus já fez na sua vida? Nós esquecemos com muita rapidez as orações atendidas. Enquanto os santos no passado costumavam muitas vezes anotar as orações que eram respondidas, porque poderiam trazer à memória e lembrar que se Deus já ouviu você no passado, te ouvirá também hoje. Nós que vivemos na pós-modernidade temos uma tendência a ter uma memória muito curta. A sensação de muitos quando oram é que Deus jamais respondeu sua oração. Mas nós não podemos ter essa compreensão. Isso é uma compreensão pagã. A compreensão cristã, a compreensão bíblica é de que nós precisamos estar sempre gratos a Deus. Sempre. Em tudo dai graça. Porque em tudo o Senhor nos fortalece. Em tudo podemos sentir a sua misericórdia, a sua compaixão, o seu cuidado, a sua provisão. Por isso que o salmista termina louvando a Deus, porque Ele não desviou de nós a sua misericórdia, e Ele não desviará. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois elas se renovam a cada manhã. Novas são cada manhã, grande é a sua fidelidade. Dia a dia Deus nos cerca com a sua fidelidade. Ele nos protege. Deus nos dá esse grande exercício que é a oração. Essa grande atitude, essa grande demonstração de amor e de graça que é a oração. Que Deus nos abençoe nesse dia e nos ilumine, nos dê corações gratos, contritos, corações cheios de gratidão pelo simples fato de orar. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.